pro meu canal, beleza? Hoje eu vou estar passando para vocês, rapaziada, 5 dicas, né? 5 dicas que podem estar ajudando a você aí, meu amigo criador, a você também aí, minha amiga criadora, né? E as mulheres aí tá entrando aí, né, no ramo das aves, né? Sejam bem-vindos aí a todas vocês. Vamos que vamos, cuida para cuidar. E é isso aí, rapaziada. Tá passando para vocês aí 5 dicas, mas desde já, quem não for inscrito, não perde tempo, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações para vir receber aí novos vídeos, dá aquele like, compartilha aí pro sobrinho, pro primo, pro irmão, para vir ajudar aí no crescimento do canal, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, eu vou estar passando para vocês 5 dicas, né? 5 dicas que é fácil, né? E vai ajudar bastante aí a você, meu amigo criador, e a você também, minha amiga criadora, a estar aí ajudando a sua ave, né? A não sofrer tanto no período da muda, né? E aves aí, se não tiver um bom acompanhamento aí do seu treinador, né? Do seu dono aí, sofre muito, né? E a muda de pena é onde a ave sente bastante, né? Fica a ave fraca, debilitada, se não tiver um bom acompanhamento. Tem aves aí, não vou dizer todas, mas tem algumas que chegam a óbito, né, rapaziada? Por conta disso aí, a gente tem que chegar a hora que ela mais precisa é agora, né? Não estou dizendo que ela não precisa da gente quando não está fazendo a muda de pena, né? Longe de mim tá falando isso, estou falando que é a hora que ela mais precisa, porque é onde ela tá fraca, tá debilitada, né, rapaziada? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos chegar, tá falando demais, vamos embora, beleza? Rapaziada, primeiro passo, né? Primeira dica é você já tá vindo a modificar sua ave, né? Tá vindo a colocar ela aí numa gaiola menor, pode ser numa baiana mesmo, uma baianinha, ou, pô, não tem uma baianinha, serve uma gaiolinha quadradinha, pequena? Serve sim, rapaziada, serve. Por quê? Porque você vai estar evitando bastante aí da sua ave tá voando para um lado e para o outro, gastando energia, né? Aí chegou no período dela descansar, fazer a muda, relaxar, né? Não precisar estar voando, se deslocando para estar se alimentando, para estar vindo tomar a sua água. Por isso, rapaziada, que é bom a gente estar colocando ela numa gaiolinha menor, numa baianinha. Isso vai ajudar bastante aí, né, no rendimento aí da sua ave no período da muda, que ela vai estar no processo aí de descanso, né? Não vai estar forçando muito, né? Não vai estar forçando para ir se alimentar, não vai estar se forçando também para vir aí a tomar o líquido, né? Tomar sua água, né, rapaziada? Isso aí é a primeira dica. Isso aí você pode estar fazendo aí, isso aí é muito simples, fácil, vai estar ajudando bastante aí a sua ave nesse período de muda, né, rapaziada? Segunda dica eu vou estar passando para vocês, né? É a gaiola tá sempre higienizada, né, rapaziada? Não vou dizer todos, vou dizer alguns criadores, quando a ave tá cantando bem, tá estourada, o tempo todinho com ela na mão, o tempo todinho andando, o tempo todinho tratando, né? Aqueles cuidados bem, né? Aqueles cuidados que só dá quando a ave tá pronta. Quando a ave vem a cair aí, muda, já abandona a ave lá, já esquece a ave. Rapaziada, para com isso, é onde a ave precisa da gente nesse momento também, momento de muda, que ela tá fraca, debilitada, né? Precisa da gente aí, nossos cuidados, para não chegar aí a tá aí no período de tanta fraqueza que chega até, né, rapaziada, chega a óbito. Por que chega a óbito? Porque, rapaziada, tem aves que ela já vem já a fazer a muda de pena, né? No momento tá fazendo a muda de pena e já tá sentindo já a muda do bico. Aí quando ela chega a ter essas duas coisas e não ter os cuidados adequadamente, né, necessário para a ave, ela pode chegar aí, né, rapaziada, e a óbito, beleza? Segunda dica, galera, é a gaiola bem higienizada, né? Vou estar mostrando para vocês aí. Essa gaiola aqui eu peguei hoje para mostrar a vocês aí como essa minha ave aqui, Pantera Negra, já começou a cair pena, né? Tá mostrando para vocês, ó, as penas aí, ó, as penas grandes, né? As penas menores. Eu já vou estar aqui higienizando a gaiola, limpando, como todos os dias eu faço, né, rapaziada? Que é muito importante você estar higienizando a gaiola, né? E no período de muda aí você tem que estar fornecendo também, rapaziada, a cambuquinha com água, né? Para ela vir tomar seu banho, que já ajuda muito aí a sua ave estar soltando as penas, né, rapaziada? Ela toma o banho lá, as penas vai ficando na água, na hora que ela começa a se catar também, as penas vai se soltando, vai caindo, isso aí é
como é que eu posso dizer a vocês, é uma grande ajuda, né? Para a ave que está em período de muda, né? A banheirinha, todos os dias você tem que estar fornecendo ali. Você fornece a ela lá a banheirinha, ela vem, toma um banho, aí sai, aí depois ela volta novamente, toma um banho novamente. Depois do segundo banho você já pode tirar, para ela não vir fazer fezes na água, aí depois vinha a tomar essa água, né, rapaziada? O terceiro, né? O terceiro manejo que você pode estar fazendo aí, né? A terceira dica, rapaziada, é nunca deixar, rapaziada, faltar. Vocês pensaram que eu ia esquecer? Não, rapaziada, não podemos deixar faltar a semente verde, que é aqui, rapaziada, onde está toda a riqueza aqui que elas precisam. É aqui, ó, as sementes verdes, né? Aqui está o capim de baquiara que eu sempre forneço para minhas aves aí no período de muda, sentar no período de muda. Esses capim é muito importante aí, né? Para você estar mantendo sua ave, né, firme, forte, fogueando, cantando, né? No período de muda, como a ave está fraca, debilitada, é ótimo você estar continuando aí botando as sementes, como vocês podem ver. Estou com capim de baquiara, né, para fornecer para ela. Estou com um capim aqui de roça, como está vindo também a ave fazer a muda de pena, né, e sentir a muda de bico. Capim de roça também é fornecer, ajuda bastante. Se ela não está podendo se alimentar das sementes que você está dando, né, ela já vem comer as sementes aqui do capim de baquiara, que é molinha. Ela já vem aí rapidão aí, né, a ingerir aí essas sementes, que vai ajudar bastante a ela aí. Tem um capim também, rapaziada, o pendão, né? Em alguns locais aí a turma chama de sempre verde, né, rapaziada? Tem um baticai, né? Tem um baticai, que, rapaziada, encostou assim, já começa caindo, ó. Essa aqui é a semente também que eles gostam bastante aí. Quando você encosta, que cai, é o sinal que já está madura, você já pode estar fornecendo aí para sua ave, beleza, rapaziada? Essa aqui, rapaziada, acabou de chegar, né? Essa aqui é o Mian. Comprei aí a uns amigos que eu tenho aqui próximo da residência aqui, né, onde eu moro, né? Ele planta aí as sementes, né? Ele planta o Mian. Já vim adquirir essa semente aí para estar fornecendo aí para o Pantera, como também para o Goku, como Barba Negra, né? E outros que eu tenho aqui, né, rapaziada? E outra coisa, galera, o pepino japonês é muito bom também você estar fornecendo nesse período de muda, né? Como uma parceria agora para vocês aí, tanto faz estar fazendo no período de muda, né, só para pena, como também está fazendo já também o bico, né? É bom também esse pepino japonês, vai ajudar bastante aí a sua ave, beleza, rapaziada? O quarto, rapaziada, o quarto aí é um dos fundamentais aí que você tem que não deixar acontecer. É sua ave fazendo a muda de pena, né? E você botar ela numa área que tenha bastante corrente de vento, né, rapaziada? Aí você vai estar acabando aí geralmente aí com a sua ave, né? Vai estar batendo aí muito vento nela, vai estar arriscado aí ela tá encruando a muda, né, rapaziada? Vai deixar aquela muda, aquelas penas arrepiadas, deixar a ave com a muda feiosa, né, rapaziada? Então procura estar colocando sua ave no local claro, né? No local frio, que não esteja tendo aquela corrente de vento forte, né? Para que ela faça a muda dela tranquila. E nada, rapaziada, nada de tá. Não é porque um colega meu gosta de botar dentro de uma capa e deixar a ave lá. Não, rapaziada, não faça isso, que você vai estar destruindo sua ave. Como a ave já está debilitada, né? Fazendo a muda de pena, ainda mais ela no abafado, né? No escuro, no abafado, vai ficar difícil para ela estar, como eu posso dizer a vocês, se alimentando, né? Tá sentindo também um pouco da frieza, como o corpo dela vai estar quente, que geralmente as aves sentem febre no abafado, vai ficar muito pior para ela. Então nada de capa, procura estar sempre botando ela no local claro, frio, para ela estar recebendo a ventilação, beleza? E a quinta, rapaziada, a quinta é a top de tudo aí, a quinta aí. A quinta, se prepara, que essa aí vocês vão ficar, ó. Essa aí, rapaziada, aqui como posso dizer a vocês, é o alicerce de tudo isso aí que eu passei pra vocês, beleza?
é o fornecimento como eu posso dizer a vocês, do suplemento vitamínico, rapaziada, né? Você pode estar fornecendo aí no seu período na muda aí, para sua ave, o Avitrim Muda, né, que é muito bom, é show de bola aí o Avitrim Muda, né, rapaziada? Você pode também estar fornecendo para ela aí o Mutavit, ó, show de bola, você vai ter sucesso aí se você fazer isso que eu faço com as minhas aves aqui, fazer com a sua aí, rapaziada, ó, você vai ter sucesso aí. Quando a sua ave começar a sair de muda, você vai ver que ela tá saindo já uma ave totalmente diferente do jeito que ela saía, né, rapaziada? Vai estar saindo fogosa, vai estar saindo, né, bem diferente mesmo, vai estar com mais vigor, vai estar aquela ave acabada, né? Você sempre fornecendo as sementes, fornecendo aí o Avitrim Muda, ou o que eu acabei de citar agora é escapou um pouco da memória, o Mutavit, né, rapaziada? Fornecendo aí para eles aí em período de muda. Tem outra não, rapaziada? Suave, ó, vai sair de muda sem danos, né? Sem danos, vai sair uma ave, né, bastante vigorosa, né? Bastante vigor, não vai sentir muito essa muda aí. E é isso aí, rapaziada. Segue aí essas dicas aí que você vai ver sua ave aí, ó, agradecendo, beleza? Tamo junto, cuida pra cuidar. E é nóis, rapaziada. Falou, tamo junto e misturado.